Graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Boa noite, igreja. Sei que hoje vocês estavam esperando a loira, né? Mas ela ainda está dodói, né? Então vai ser o lourinho hoje, certo? Hoje eu vou procurar aqui, com a ajuda dos céus, com a ajuda do Senhor, trazer a mensagem para vocês do Santo Evangelho. Bem desafiador o tema, né? Priorizando o Senhor, vivendo acima da monotonia. Meu Deus do céu, o que é isso? Muitas vezes nós dizemos que esta minha vida é muito monótona, está muito parada, nada acontece de diferente. Ou então, algumas vezes podemos dizer, principalmente os alunos novos, né? Essa aula é muito chata, tem nada de novo, nada muda, sempre a mesma coisa, mesmo professor. Os jovens não gostam dessa palavra, né? De viver monotonamente. Mas tem aqueles que gostam. Tem aqueles que se sentem bem em estar no seu lugarzinho, sem pressa para nada. Principalmente aquele pessoal do interior, né? Gosta de ali estar balançando a rede, não tem pressa nenhuma, tá bom demais, o que vier vem, o que der certo dá certo. Gosta de viver realmente naquela monotonia. Eu, como alguns sabem, trabalho viajando. Raramente estou em Fortaleza, na maior parte da semana é viajando. É um corre-corre. Então é mais difícil né? Mais difícil eu viver nessa monotonia, né? Apesar que de vez em quando eu queria muito estar em casa, sabe? Passar mais tempo em casa, assistindo a televisão, descansando, vivendo essa monotonia. Mas o que vem a ser monotonia? Monotonia é a condição marcada pela ausência de variação, repetição constante e falta de estímulo. Está geralmente associada ao tédio e à falta de interesse. Então a gente já está vendo que monotonia não é muito legal. De vez em quando pode se ficar, mas não é muito bom. E hoje a gente vai aprender mais ainda sobre isso, por que não é bom e também como a gente pode fazer essa mudança. Você sabia que monotonia pode gerar um estado de cansaço mental? Pode impactar negativamente na sua vida, na qualidade da sua vida. Mas dentro de várias práticas de mudança de comportamento, de sair da monotonia, existe uma que é muito importante para nós crentes, que é o conhecimento da palavra do Senhor. É a dedicação, é buscar cada vez mais a palavra de Deus. Com certeza, essa monotonia é contraditória à vida dos ensinamentos de Paulo, que nós vamos estudar daqui a pouco, sobre Paulo, a carta dele aos Colossenses. A gente sabe quando Paulo quando ele teve aquele encontro com Jesus e aceitou a sua missão, ele já tinha uma vida corrida de perseguição. E agora ele passou a ter uma vida de perseguido. Monotonia não era nada com Paulo, né? Mas ele sempre insistiu com os irmãos, em todas as suas cartas, que adquirissem mais e mais conhecimento das Escrituras. E aqui cabe um questionamento para nós. Nós estamos levando a vida de cristãos em monotonia
sem interesse, da mesma forma, com os mesmos hábitos e costumes de quando éramos filhos do mundo, servos do pai da mentira? Estamos buscando conhecer o nosso Deus, o nosso Senhor? Estamos procurando adquirir mais conhecimento da sua palavra? Como estamos fazendo os nossos devocionais? Tenho tempo para o Senhor mesmo? Ou eu estou fazendo as carreiras? Ou eu não estou me dedicando à palavra do Senhor? Ou eu estou vindo para a igreja só nos dias de culto, de domingo, escuto a palavra e o pastor mal termina de dar a bênção, eu já estou às carreiras? Será que eu prestei atenção na palavra? Será que eu vim buscar mais o conhecimento de Deus? Ou eu estou achando que o culto também é a verdadeira monotonia? Não muda nada? Não precisam responder. É um questionamento para nós, eu me incluo nisso, para nós analisarmos como está o nosso comportamento diante da palavra do Senhor. Nosso pastor Alex, no culto de ensino de terça-feira passada, ele falou sobre a passagem de Colossenses 3, do 1 ao 4, no culto de terça-feira, de uma semana atrás. Ele falou sobre os desafios diários, aqueles desafios que a gente mal acorda, já está esperando a gente na porta, que não dá tempo nem da gente pisar no chão, ele já está ali do lado. Não estou falando do aquele desafio do esposo que está roncando a noite toda do lado, não, viu? Ou da esposa também, né? Tem esposa que ronca, né? É verdade, né? Eu estou falando daquele desafio de você levantar cedo, encarar um trabalho, muitas vezes o teu chefe chato, mas você tem que ir para o trabalho sorrindo. Aquele desafio de ter que enfrentar esse trânsito caótico para levar os filhos para a escola, ou aquele desafio de encarar a faculdade, já depois de uma certa idade, inventar de querer estudar, mas é um desafio bem agradável. Aos que ainda não estão fazendo, eu convido, viu, para estudarem ainda, muito bom. Procurar ter mais sede de conhecimento, principalmente teologia. Aquele desafio também de aprender o linguajar novo da tecnologia, que a gente não vai ficar para trás, né? Se a gente não tiver inteirado com as tecnologias de hoje, a gente vai se perder. Eu lembro hoje mesmo que eu estive visitando a minha mãe, e ela precisando fazer uma impressão de uma figura que estava no celular dela, que tinha enviado para ela, de um aplicativo printer. Eu disse: mãe, a senhora não vai conseguir por aí não. Eu disse: graças a Deus meu filho está aqui. Aí eu fui mostrar como é que era o passo a passo, baixar, fazer o download e tal. Quando eu terminei, que consegui imprimir, ela disse: obrigado, meu Deus, meu filho estava aqui hoje. Disse: amém. Mas a senhora tem que aprender, quando nem sempre eu vou estar aqui. Na primeira terça-feira, o presbítero Cleito, ele trouxe um tema bem desafiador: novo homem versus velho homem, que foi baseado em Colossenses 3, do 5 ao 14, onde o desafio agora é deixar a velha natureza, aqueles velhos costumes, aqueles velhos vícios, como ele deixou bem explicado, e assumir uma nova postura, uma nova criatura diante de Deus e da igreja e da família. Ser uma nova pessoa,
ser conhecido e assumido como filho de Deus. Não está naquele balanço do berço esplêndido, nem acomodado no mundo, mas viver uma nova e priorizando o Senhor, sem monotonia. O novo homem, não existe monotonia para ele. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Colossenses 1, do 9 ao 17, onde hoje vamos trabalhar em cima da primeira carta, do primeiro capítulo de Paulo aos Colossenses. Colossenses 1, do 9 ao 17. Aqueles que puderem ficar de pé, em reverência à palavra. Paulo escreve aos Colossenses assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há, dos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Eu acho que se a gente ficasse por aqui, a gente já tinha uma boa mensagem para hoje. Essa palavra de Paulo à igreja, essa carta à igreja de Colosso, é uma oração. Ele exprime o desejo que aqueles irmãos cresçam, não somente na fé, mas que eles busquem do alto o conhecimento do Senhor, o conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabemos, que Paulo, em todas as suas cartas, ele tem o objetivo a alcançar. Não é diferente nessa carta aos Colossenses. Aqui ele procura fortalecer a fé, guiando nos ensinamentos e glorificação de Cristo. A carta de Paulo aos Colossenses também é uma preocupação em protegê-lo dos falsos ensinamentos, das heresias, enfatizando a supremacia de Cristo, o poder inquestionável, a perfeição e a divindade de Jesus. Esse é o principal motivo dessa carta, desse capítulo. A gente vai se aprofundar um pouco nisso. É certo que já ouvimos várias pregações sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Inclusive nossos pastores e presbíteros já pregaram sobre essa carta, sobre este capítulo. Mas é sempre bom ressaltar alguns pontos, pois essa carta continua atualizadíssima para os nossos tempos, para os nossos dias,
para a nossa vida de crente. A saudação inicial dessa carta, os primeiros versos de Paulo, ele exprime um sentimento de gratidão a Deus pela fé que os irmãos de Colosso manifestam. Ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus e irmão de Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre os vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Colossenses 1, do 1 ao 6. Vocês veem aqui a satisfação, o amor, a alegria, o desejo que Paulo tem em transmitir para aquela igreja aquele amor que ele recebeu de Cristo, que ele leva na sua missão, para que eles continuem sendo fiéis, continuem firmes com Cristo, com os ensinamentos de Cristo e com os irmãos, entre eles. Possivelmente não tenha sido Paulo o fundador da igreja de Colosso, mas sim Epáfras, como o verso 7 e 8 sugerem. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm em espírito. Vejam bem a recomendação de Epáfras para Paulo, o carinho que ele fala da igreja, a forma que ele mostra, que ele apresenta a Paulo os colossenses. Quando Paulo escrevia essa carta, ele estava preso em Roma, segundo os estudiosos, por volta do ano de 60 depois de Cristo. Tanto essa carta como outras que ele escreveu na prisão. Ele sofria na sua própria carne as dores de ser um mensageiro do Evangelho. Como consta no verso 24, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Mesmo distante e com grande desconforto, Paulo mantém-se otimista em relação aos irmãos e mantém a preocupação com a igreja de Cristo. Olhe que missão. Eu acho que é um pouco difícil para a gente. Será que a gente conseguiria estar sentindo dor, estar sendo martirizado, maltratado, estar com fome muitas vezes ou com sede, estar com as contas atrasadas, e a gente está sorrindo com o Evangelho, transmitindo o Evangelho, fiel ao Evangelho? Será que a gente conseguiria dar esse exemplo de Paulo, em chegar para outro, um irmão, que esteja precisando de um abraço, de uma palavra, mesmo você estando mal, você não estando nos seus dias bons, e abraçar o irmão
e levar uma palavra de conforto para o irmão, ou mandar uma mensagem. Hoje está tão fácil, né? Paulo escrevia carta, aquelas cartas tinham que viajar até chegar àquela igreja. Hoje, em 2 toquezinhos, a gente manda uma mensagem para um irmão. Todo dia o Auri manda mensagem para a gente, né? Não é bom? Tem dia que você está assim meio para baixo, aí você escuta o áudio ali, daquele injeção. Nós temos que fazer isso. Nós temos que nos importar com o outro. Nós temos que nos preocupar com o outro. Aqui Paulo está mostrando isso, que ele fazia isso e está nos ensinando a fazer e como fazer, com coisas simples, que eram tão difíceis naquela época, hoje é tão simples, enviar uma mensagem, perguntar como é que você está. Você está passando por alguma dificuldade? Vamos sentar aqui, vamos conversar. Nessa mesma terça-feira que o pastor pregou sobre os desafios, ele falou sobre isso também. O pastor, o presbítero, o irmão, ele está de braços abertos para receber você. A porta do gabinete ali é sempre aberta. Nós precisamos, como a gente usa muito no linguajar mais jovial, nos abrir com o outro. Nós precisamos desabafar, nós precisamos deixar que nosso irmão sinta que nós podemos ajudá-lo, nem que seja com uma palavra, nem que seja com uma mensagem. Em toda a carta, nós vimos que Paulo, ele busca apresentar Jesus vivo, numa palavra viva, num evangelho que transforma, e que ele faz isso sem hesitar, sem medo das consequências. Paulo proclama o evangelho onde ele passou, sem medo do que vai acontecer com ele. E a gente conhece bem a história, a gente sabe as perseguições, a gente sabe a dificuldade que era, mas a palavra dele, que ele escreveu, diz o quê? Que essas palavras, que o evangelho já estava frutificando, já estava dando resultados. Nós somos os resultados dessa palavra. Essa palavra chegou até nós. Mas eu quero destacar para vocês 3 assuntos, 3 tópicos, apenas 3 tópicos, dessa primeira carta, desse primeiro capítulo dessa carta dos Colossenses. Supremacia de Cristo, as heresias ou filosofias vãs e a transformação por meio do Evangelho. Supremacia de Cristo. O apóstolo João, no início do seu Evangelho, ele começa o Evangelho, no versículo 1, dizendo: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. João, inspirado, o Espírito Santo traz essa revelação para João, conhecemos, e ele retorna ainda dizendo: então disse Deus, faça o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele viaja a Gênesis 1, 26a. Ele faz um link
mostrando o quanto a presença de Jesus estava naquele momento desde o início. Jesus era Deus e Deus é Jesus. Ele estava no princípio e tudo que foi criado foi por meio dele, através dele, por ele. A igreja de Colosso enfrentava alguns desafios. Sofria influências de filosofias helenísticas, judaísmo legalista. E essas heresias elas procuravam minimizar a divindade de Cristo. Eles procuravam minimizar a supremacia de Cristo. Paulo destaca com ênfase essa autoridade dada por Deus ao Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz os versos 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Glória a Deus. Não vão dormir não. Vejam bem, o arrebatamento, não é arrebatamento, né? É o desfecho que Paulo traz nesses versos, apresentando a supremacia de Cristo. O poder que foi dado pelo Pai para ele. Que tudo foi criado para ele, por meio dele. Mostrando, meus irmãos, minhas irmãs, o quão o poder o nosso Deus tem. O que Ele pode fazer em nosso meio. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. A supremacia do Senhor, as palavras que dizem que Ele estava no princípio, que foi criado por Ele e para Ele, por meio dEle, significa o controle de tudo em suas mãos. O controle da minha vida, da sua vida, o controle do ar que eu respiro, do ar que você respira, o controle das minhas finanças, das suas finanças, o controle da minha saúde, da saúde de vocês. O controle de todas as coisas está nas mãos do Senhor que nós servimos. Você vive e você serve a um Deus vivo. Ele não está mais pregado naquela cruz. Ele ressuscitou para completar a missão e para provar para nós que nós podemos viver bem em harmonia entre os irmãos, que toda a nossa necessidade Ele tem poder para resolver. Tudo que nós precisamos, necessitamos, passamos, tudo está no controle dEle. Nada subsiste sem a sua autorização. Nem a minha vida, nem a sua vida. Nada acontece se Ele não permitir. Nem uma folha de uma planta cai sem autorização dEle. Se hoje você está aqui, foi Ele que te trouxe, que autorizou, que permitiu que você estivesse aqui.
Se um dia você foi alcançado por essa palavra, como eu fui, foi permissão dele. E foi no dia que ele quis que fosse. Mesmo acontecendo qualquer coisa que você não estava esperando. Mesmo que você estivesse num momento de lazer, que você estivesse servindo ao mundo, que você estivesse vivendo as delícias do mundo, foi naquele momento, como o presbítero Cleito também disse, deu testemunho aqui, na primeira terça desse mês, do que aconteceu na vida dele, nas transformações da vida dele, e depois dessas transformações, que no nome do Senhor Jesus Cristo, ele clamando, conseguiu expulsar demônios. Qualquer mudança na minha vida, na vida dele, na vida de vocês, na hora que aconteceu, foi por permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada acontece sem que ele permita. Essa preocupação de Paulo com os irmãos colossenses faz com que ele faça uma oração que está lá no verso 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo, ele anseia que os irmãos fossem cheios do conhecimento de Deus. Meus irmãos, nós podemos dizer, eu tenho fé. Eu tenho fé que as coisas vão acontecer na hora que Deus quiser que aconteça. Nós podemos usar muitas vezes de argumentos, como alguns cristãos usam, que diz, aconteceu porque foi Deus que quis. Mas se eu não tiver o conhecimento da palavra, se eu não me agarrar com essa palavra, se eu não comer essa palavra, será em vão eu falar que tenho fé, porque ela pode ser abalada, porque ela pode em qualquer momento fraquejar. No momento de dificuldade eu posso dizer, eita, e agora, o que é que eu vou fazer? Será que vai dar certo? E aí? Cadê a fé? Se ela não estiver alicerçada nessa palavra, ela não tem força, é um fogozinho de palha, vai se apagar. Paulo tinha essa preocupação em que a igreja de Colossos se reforçasse nas Escrituras, no Evangelho, porque naquele momento ele sabia que aquela igreja estava passando, as influências de heresias, as influências de filosofias da época. E aí eu já quero ir entrando no segundo tópico, que é sobre as heresias. Eu queria que colocasse o mapa aqui. Colosso foi construída em uma importante rota comercial. Bem ali, ó. Tecido de lã vermelho escuro, Colossium, pelo qual a cidade ficou famosa. Rica em depósitos minerais, Colosso também abrigava uma grande diversidade religiosa e com influências da filosofia. Vocês verem ali o caminho de Colosso, ó. E olha as outras cidades, tudo pertinho. Não foi somente naquele tempo
que a igreja de Cristo sofreu com essas heresias, com essas filosofias. Hoje nós também somos bombardeados com isso. Diariamente a gente vê na internet, na televisão, a gente vê o copo em cima da televisão e o povo benzendo o copo, né? A água lá. A gente vê a vela ungida, não é? A gente vê também falando sobre um pedacinho do manto de Jesus Cristo, né? Na roupa de Jesus Cristo ainda. Meu Deus, a gente vê cada charlatão que é impressionante. Mas existem algumas heresias que são mais perigosas, porque essas aí a gente ainda consegue rir um pouquinho, né? A gente conhece a palavra, a gente sabe que não existe isso. Mas tem umas que são mais difíceis, e eu quero destacar algumas aqui para vocês. Não vou entrar em todas elas, aprofundar, até mesmo porque a gente não tem tempo para isso. Mas eu quero dizer para vocês que existe a heresia que nega a divindade de Cristo. Ela não considera que Jesus é Deus. Para eles é uma só pessoa, que é só uma pessoa. Alguns desses grupos sugerem que Jesus era apenas um homem bom. E aí foi adotado como filho de Deus. Outros sugerem que ele era a primeira criação de Deus. Outros ainda vê Jesus como o Messias prometido, mas só um profeta, não divino. E aí está incluso nesse meio o adocionismo, o arianismo, os ebionitas e os testemunhos de Jeová. Também existe a heresia que fala sobre a natureza humana de Jesus. Para eles, Jesus apresentava um ser humano, mas era espírito. A sua aparência humana era ilusão. E aí, nessa heresia, estão os gnósticos. Os gnósticos a gente já sabe bem. Mas o que diz Filipenses, a carta aos Filipenses 2, do 5 ao 8? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, está descartada essa heresia. Também tem uma heresia sobre a natureza humana. Essa, vou dizer, viu? O pelagianismo. Eles dizem que nós nascemos sem pecado, e que ainda é possível viver sem cometer pecado. Já pensou? Nasceu sem pecado, e você ainda pode viver sua vida terrena sem pecar. Aí Romanos 3, 23, 24 diz o quê? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Também está fora essa heresia. Ainda tem a heresia sobre a salvação. Por boas obras. Olhe bem. Quem vive de maneira correta pode merecer a salvação, não precisando de Jesus. E aí também está o pelagianismo ensinando isso. Por obedecer a todas as regras.
Também é sobre a salvação. Precisamos obedecer a todas as regras do Antigo Testamento. A lei de Moisés continua válida. Essa heresia é ensinamento dos ebionitas. Mas olha o que Efésios diz no capítulo 2, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Também está derramada por terra. Não existe isso. Apesar, por isso que eu disse no início que essas heresias são difíceis, são realmente influenciadas. Influencia mesmo, porque nós conhecemos cristãos que acreditam que estão fazendo o bem e vão para o céu. Por fazer bem, por fazer caridade, por ser bonzinhos. Não porque está refletindo os ensinamentos da palavra neles. Não porque aprenderam com Cristo. Não porque são discípulos de Cristo. Não porque vivem por meio do Evangelho. Nós sabemos que as boas obras vêm como consequência das nossas ações em Cristo. Do que nós vivemos de Cristo, do que nós aprendemos de Cristo, por meio da sua misericórdia, por meio do seu amor, por meio da sua permissão. As nossas obras são reflexos do que nós somos em Cristo Jesus. E existem outros movimentos, mas eu quero destacar exatamente esses, porque a preocupação de Paulo, como também a preocupação dos nossos pastores e presbíteros dessa casa, é que a gente não seja influenciado, é que a gente não fique vulnerável a essas mentiras da fé. Por isso nossos cultos de ensino, por isso nossos cultos de oração, por isso nossa escola bíblica, porque nós precisamos estar alicerçados na palavra do Senhor. Nós não podemos deixar brechas para que nenhuma heresia dessa venha influenciar na nossa vida, venha mudar a nossa determinação em Cristo Jesus. Já caminhando para o final, vou agora destacar o terceiro tópico, a transformação por meio do Evangelho. Através do Evangelho, nós somos chamados a viver uma vida nova, uma vida de transformação, a permanecermos firmes e a fortalecer a comunidade cristã, aos irmãos. Como eu fui alcançado, você também foi alcançado, nós precisamos alcançar outras pessoas. Veja o que Paulo diz nessa carta: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Paulo orava por aquela igreja. Paulo pedia a Deus que aquela igreja tivesse mais sede de buscar a sua palavra. Porque Paulo foi alcançado por essa palavra. O próprio Cristo se revelou a Paulo. A própria palavra viva se revelou a Paulo. E Paulo sentiu que é a necessidade de passar essa experiência de Cristo para os outros. Como nós fomos alcançados, nós também temos essa necessidade. Nós precisamos fazer com que outros sejam alcançados.
Nós precisamos seguir o ID. Quando a gente vai para uma praça pregar a palavra, quando a gente vai em missão para o interior, nós vamos naquela convicção que estamos fazendo o trabalho que foi enviado, que foi determinado para fazermos. E nós temos que fazer isso com perseverança, com amor. Nós temos que ter a sensibilidade que ali vão ter vidas que precisam ser alcançadas. Nós não podemos hesitar, nós não podemos pensar se vai dar certo eu ir ou não. Nós temos que nos esforçar para isso. Nós temos que levantar da cadeira, sair da rede, deixar a nossa monotonia, deixar nosso comodismo e sair dessas paredes e pregar. Ter um templo bom, ar-condicionado, tudo isso aqui é válido, tudo isso aqui é necessário para nós nos reunirmos e aprendermos mais da palavra. Mas nós temos que sair aquelas portas ali, ó, e pregar o Evangelho. Paulo, ele se preocupava com a fé daqueles irmãos, mas a preocupação maior de Paulo era com o conhecimento daqueles irmãos, é que eles estivessem cada vez mais alicerçados na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa epístola, ela enfatiza a importância da fé e do conhecimento espiritual, servindo como um guia para a edificação dos crentes. E como nós podemos ter um crescimento espiritual se não formos alicerçados no Evangelho? Existe alguma outra forma? Existe algum jeito de você crescer espiritualmente? Não diga estatura também, porque tem uns que já ficam no tamanho aqui e não sai mais daqui não. Mas espiritualmente eu posso crescer mais. Como você também pode. Não só pode, deve. Nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, se abraçar com essa palavra. Nós precisamos crescer espiritualmente. Como é que eu posso ser luz e sal se eu não tiver alicerçado na palavra do Senhor? Como eu posso falar do amor de Deus? Como eu posso dizer que sou um homem de Deus? Como pode as pessoas olhar para mim e sentir o reflexo de Cristo em mim, se eu não estiver alicerçado nessa palavra, se eu não estiver vivendo essa palavra? Nada. O que é que eu fiz? E eu também não posso só pegar essa palavra aqui, deixa eu ver aqui uma página para hoje, e abrir no meio da Bíblia aqui, o que é que Deus está me dizendo hoje? Não, que é isso? Você tem que abrir e ler, estudar, escrever, riscar sua Bíblia, meditar, pedir a Deus que lhe dê o conhecimento da sua palavra. A ideia de ser uma nova criatura em Cristo, uma mudança existencial significativa, onde a fé e a esperança andam de braços dados, só existe na vida de um crente através da transformação que somente é possível no Evangelho. Não existe nenhuma forma de se transformar a vida de alguém se não for através da palavra de Cristo. Não existe. Você pode até mudar uma plástica, sabe? Tirar as rugas, ficar mais bonito, pintar o cabelo.
mas você vai fazer isso só por fora. A sua modelagem interior é a palavra do Senhor. Quer ficar bonito? Como a gente gosta de dizer, né? Sair bonito na foto. Pois estude a palavra do Senhor. Leia o Evangelho. Aí você vai sair lindo. Porque você vai brilhar. Vai ser de fora, de dentro para fora. E aí você vai estar mais lindo ainda. Cheiroso. O perfume do Evangelho. Um dia, alguém pregou essa palavra para mim. E olha que pregaram foi muito, viu? Pastor, era muito joelho no chão, era muita pregação. Eu, o único que não era crente, dentro de uma casa cercado de crente. Era difícil, viu, presbítero Cleito? Tinha dia que eu esperava quase todo mundo dormir para mim entrar, que era para não ver aquele negócio. E aí, vai aceitar Jesus? E aí, quando é que tu vai aceitar Jesus? A pressão era grande. Você está por fora. Tinha uma senhorinha. Oh, meu Deus do céu. Aquela dali, eu passava na frente dela, já era com medo. Ela não precisava nem falar, era só olhar para mim, eu já sentia uma espinhada assim, um toque. Eita Jesus, que joelho. Ali foi um joelho que eu vou dizer uma coisa. Ela, essa que está aqui na minha frente, minha irmã Thelma, minha sogra, minha esposa e muitos outros, foram muito joelho no chão. Eu não prestava não, meus irmãos. Por isso que teve que ser muito joelho no chão, viu? Era muito difícil, mas Deus alcançou. Foi pregado essa palavra. E essa palavra foi enraizando no meu coração. Essa palavra foi me tirando daquela vida que eu tinha, que eu vivia, daquelas portas da igreja que eu ia, eu já chegava na igreja que eu ia, e já não tinha mais aquele desejo de entrar. Eu ficava do lado de fora da porta, lá de fora da igreja. Não botava nem o pé dentro, ficava já no degrau de fora. Eu já não tinha mais desejo de estar naquele lugar. Era a palavra fazendo efeito, fazendo efeito. Para vocês terem ideia, meus irmãos, eu ia para a igreja com essa minha família, todos crentes ou não, eu sentava, olha só como é as coisas de Deus. A minha esposa, ela trabalhava nessa igreja no projetor. Né? Aqui a gente tem um data show, tudo bonitinho. Lá era, todo dia, todo culto a gente tinha que arrumar. Botava a mesinha, botava data show, notebookzinho do lado, fazia a ligaçãozinha todinha ali para poder estar refletindo a palavra e os cantos na parede. Quem era que estava lá na frente levando as coisas para arrumar em cima da mesa? Adivinha quem? O único que não era crente. Eu. Estava lá. Dia domingo, eu já não ia mais para a denominação antiga. Eu já estava lá, devagarinho, mesmo em pecado, porque na hora do apelo as minhas pernas se tremiam todinho, eu me agarrava na cadeira e não me levantava. Mas eu estava lá na frente, no primeiro banco de frente para o pastor ainda mais. Foram só dias não, foram anos. Nessa luta. Foram anos. Mas no dia que o evangelho chegou de vez e disse, agora não tem mais o que fazer, eu passei o culto todinho em frente à porta da igreja, chorei o culto todinho, não me pergunte a palavra, as músicas, nada. Eu chorava igual uma criança. Os irmãos diziam assim, quer entrar? Eu disse, não, vou ficar aqui. Na hora que o pastor levantou a mão e disse assim, alguém, eu saí correndo. Não teve perna que segurasse. E hoje estou aqui. Por essa palavra,
Foi essa palavra que me trouxe aqui, que mudou a minha vida, como eu sei que mudou a vida de muitos aqui. E somente com a permissão do Senhor e com essa palavra é que nós podemos mudar as nossas vidas, transformar a nossa vida. Paulo conclui esse primeiro capítulo dizendo palavras formidáveis. Coloca, por favor, aqui, Colossenses 1, 28 e 29. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Somente o Evangelho pode fazer isso numa pessoa. Somente as palavras do Senhor, os exemplos de Cristo, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, é que pode um dia nós chegarmos e dizer que a força que atua em nós, de Cristo Jesus, essa força poderosa é a que nos leva a pregar o Evangelho. É essa confiança e disponibilidade em Cristo que Paulo demonstra, que eu quero hoje também passar para vocês. Porque essa disponibilidade em Cristo é que pode trazer para as nossas vidas mudanças, para que nós deixamos a mordomia, para que nós deixamos de lado aquela preguiça, para que nós deixamos a vida mesmice que levamos, e toda e qualquer monotonia, para adquirirmos mais conhecimento do Evangelho. O ponto principal, a mensagem central desse primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses é a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Quando verdadeiramente conhecemos, entendemos e aceitamos que a supremacia de Cristo deixa que Ele nos faça parte, caminhe conosco, seja instrumento, que Ele nos molde. Aí, meus amigos, não existe monotonia nenhuma, não existe tédio, não temos tempo para desperdiçar com a perca de tempo. Aí sim, nós vamos viver acima da monotonia. Amém? Deixa-me orar por você. Ainda temos um tempinho para orar. Senhor,